de paracletologia, né? Onde nós vamos estar analisando de uma forma de iniciação de estudos, né? A pessoa e a obra do Espírito Santo. Bom, antes de mais nada, quero lembrar que durante o mês de maio, né, nós fizemos uma introdução sobre a situação do Espírito Santo. Nós fizemos uma introdução no mês de maio. Essa introdução constou, entre outras coisas, procurarmos entender o que era paracletologia, a diferença entre paracletologia e pneumatologia, onde essas terminações, né, elas foram muito empregadas durante um tempo como sendo aplicadas teologicamente por determinadas correntes teológicas. Com o tempo, você vai perceber que existem algumas correntes teológicas na Europa de cunho alemão, existem correntes teológicas de cunho inglês, e existem também correntes teológicas que vêm da parte oriental também, até africana, e tem correntes teológicas norte-americanas. As mais fortes correntes teológicas de estudo na área de teologia vêm da Alemanha, né? Os alemães sempre, né, gostam de minúcias, né? E estudos sobre a pessoa do Espírito, você vai encontrar em livros e pesquisas. Você vai encontrar até dentro lá das pirâmides, né, do Egito, né? Existe um vasto material, né, que foi produzido por alguns escritores. Barclay é um grande escritor, né, que ele escreveu inúmeras publicações sobre o Novo Testamento, onde ele aborda muito a questão do Espírito Santo e onde há muitos estudos. Paul Tillich, né, que é um escritor, um teólogo, né, mais humanista, né, mas assim com bastante material, na área do ser humano existencial, né? Ele também é um grande pesquisador nessa área e na questão do Espírito Santo também. E vem essas correntes mais assim enlatadas, como nós chamamos, que a Sandra até se interessou muito, né? Como Langston, né? Um escritor muito famoso. Se perguntar a qualquer pastor aí que fez seminário quem é Langston, ele sabe, né? Se ele não sabe, porque ele não fez seminário nenhum, entendeu? E porque é um documento, né, teológico muito simplificado, né? Muito condensado. Tudo num livro só, de 2 dedinhos, né? Não teria condições de um livro teológico sobre tantos assuntos teóricos, né? Subjetivos, né? Vocês viram ali sobre aquela questão dos atributos de Deus, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Quanta coisa subjetiva, mas é claro que subjetiva porque nós estamos tratando de questões espirituais. E as questões espirituais para nós são tidas como subjetivas para muitos, né? E para nós que nos convertemos não é tão subjetiva assim. Então o Espírito Santo, ele na realidade não veio a existir, sempre existiu, assim como o Filho também, e essa gota de água que somos nós, não conseguimos compreender plenamente a questão do Espírito Santo, do Pai, do Filho, como uma pessoa só. Não quer dizer que a Bíblia não fale da existência do Espírito Santo. Eu estava lendo ontem eu li 1 João, 2 João, 3 João, li Judas e estou no capítulo 17 de Apocalipse hoje, né? Quero concluir Apocalipse hoje ainda à noite. E uma coisa bastante interessante que o próprio evangelista João fala daqueles que testificam, não é? Os que testificam. E entre os que testificam na terra e no céu, ele fala do fogo, da água e da terra. Então ele depois vai falar também do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele menciona essa realidade da trindade ou triunidade, embora que não mencione assim claramente trindade. Não fala trindade, ainda porque não era a motivação dele. Aí para você que é pregador da palavra de Deus, né,
é importante você perceber que toda, preste atenção, anote aí no seu caderninho abençoado, né? Toda a obra que Jesus fez e que está descrita nos evangelhos, toda a obra, toda a obra que Jesus fez que está descrita no evangelho, Satanás vai imitá-la toda ela. Vai imitar os apóstolos, criando falsos apóstolos, vai imitar a igreja, gerando falsas igrejas. Por exemplo, você tem uma palavra que está em João capítulo 15 que fala da videira verdadeira, não é verdade? É verdade, videira verdadeira é verdade, né? Você tem uma palavra que fala de videira verdadeira. Porém, é interessante que existe uma videira do mal, que está lá em Apocalipse capítulo 14, né? Versículos 17 até 20, né? Uma videira do mal. Então existe uma videira verdadeira que origina-se em Jesus e uma videira do mal que lá em Apocalipse 14, João fala que vem uma foice do céu e corta essa videira. Então aquela palavra que Jesus diz, toda vara que está em mim e não dá fruto, ele a corta. Então esse corte aparece lá em Apocalipse capítulo 14, né, dos versículos 17 a 20, quando existem aquelas ceifa, né, que vem a ceifa, que é mencionada no versículo 14 a 16, e de 17 a 20 acontece isso. Então, o que quer dizer isso para nós? Isso quer dizer que o inimigo, ele vai produzir uma cópia para seduzir as pessoas de um falso Cristo. Inclusive, se você lê em Apocalipse, graças a Deus estou falando isso, que Apocalipse está muito fresquinho na minha cabeça, né? Você tem um personagem que imita Jesus, né? Está lá em Apocalipse, depois você lê com atenção, e ele morre, e ele é ressuscitado, ele é ferido e ele é ressuscitado. Isso vai acontecer ainda. E quando isso acontece, as nações inteiras ficam impressionadas com isso. E as nações passam a obedecê-lo, passam a admirá-lo, passam a reverenciá-lo. Ora, o que ele está reproduzindo? A morte e a ressurreição de Jesus. É isso que ele está reproduzindo. Então, os livros, as mensagens apocalípticas, todas elas demonstram que Satanás quer fazer um falso evangelho, não é? Fazendo uma falsa pregação do evangelho. E essa falsa pregação do evangelho que Satanás vai fazer, ela vai se acelerar e vai ter uma culminância, né? Vai ter uma culminância com a morte desse falso Cristo que ainda vai vir, não é? Esse falso Cristo morre, ressuscita e ele é admirado por todas as nações. Por essa razão, por esse motivo, é que existirá uma triunidade satânica também, a besta, o falso profeta, o anticristo, né? Mas o apóstolo João diz, e não só João, também o próprio João do Apocalipse, né? O apóstolo João diz que o espírito do anticristo já está entre nós, ou seja, já estava desde aquela época. Ele não virá ainda. Tem muita gente que fica preocupada, vai vir um anticristo, cadê o anticristo? Nosso assunto, é claro, não é escatologia. Escatologia é um assunto mais adiante. Mas eu quero mostrar para você com isso a importância do Espírito Santo para que nós possamos obter o discernimento necessário, não é? Já falei para vocês aqui, recapitulando, sobre aquela questão do sábado, por exemplo, né? Então, o que o adventista faz ao guardar o sábado? Ele tá certo? Bom, no que tange ao livro de Deuteronômio, o adventista está corretíssimo, né? No que tange ao livro de Êxodo, o adventista está corretíssimo. No que tange aos mandamentos, ao livro de Números, à lei cerimonial, que é o livro de Levíticos, o adventista está certíssimo em guardar o sábado. No que tem a ver com a promessa que Deus fez para o profeta Isaías e o povo de Israel, ao profeta Ezequiel e o povo de Israel, e a todos os profetas, a proposta do nosso Deus
era que ele criaria um povo, isso está muito claro no livro de Hebreus, ele criaria um povo cuja as leis, as tábuas, não estariam escritas em papel, nem escritas em pedra, tábuas, ou seja lá o que for, mas gravadas no seu coração. Ora, como é que seria isso gravado no nosso coração? Nós teríamos que memorizar a Bíblia inteira? Não. Ele está falando do Espírito dele, o Espírito Santo. Ou seja, e Paulo vai falar muito isso em Romanos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, especialmente o capítulo 8, ele vai falar muito dessa ação do Espírito Santo em nós, deste ministério do Espírito Santo na vida do cristão. Essa atitude do Espírito em trabalhar e operar na vida dos cristãos, ela se potencializa muito, ou seja, ela vai crescer muito. Por isso que o diabo muitas vezes quis fazer na história da igreja com que as pessoas ficassem preocupadas com prédios, ficassem preocupadas com cargos, ficassem preocupadas com fama, ficassem preocupadas com prosperidade, uma série de outras coisas, porque elas distraem, desviam. Então essa lei do Espírito está em nós e nós precisamos a cada momento gerar intimidade com o Espírito Santo, buscar mais uma relação com o Espírito Santo. Não importa a forma, se você vai lá para o monte com o pastor Edmar, ou vai lá para o altar com o pastor Reginaldo, ou se vai para a caverna com o pastor Ivo, não importa, entende? Todas essas realidades, elas vão levar você a uma intimidade com o Espírito Santo. E essa intimidade é que vai ajudar você a ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida, a ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração, porque se tem alguém que quer mais falar com a gente, esse alguém é o Espírito Santo. Tenho certeza que ele já falou inúmeras vezes a você, você pensou que era seu pensamento, você pensou que era um sentimento, você pensou uma porção de coisas, que você pensa sempre em pagar o curso, né? E aí eu fico muito animado com isso, né? Toda vez que você pensa, né? Mas, brincando aqui, voltando aqui para a nossa prática, né, de estudos, essa lei do Espírito, que a Bíblia fala tanto, né? Ela substitui a lei escrita. Então, não há como... estão anulados? Não. O próprio escritor relata, né, claramente a respeito disso, que se queremos nos justificar, como está em Gálatas, queremos nos justificar pela lei, nós estamos anulando a graça. Está lá em Gálatas capítulo 5. Né? Se queremos nos justificar pela lei, nós queremos anular a graça. E a graça é esse presente, é o Espírito, é Cristo em nós, a esperança da glória. Está lá em Colossenses 1, 26, 27. Então, essas expressões todas falam da presença do Espírito Santo em nós. A hora que a igreja, eu, você e todos nós, vivemos uma vida no Espírito Santo, realmente vai ser um impacto tremendo, né? Onde nós nos encontrarmos, vai ser um impacto. Mas como a gente fica muito híbrido, né? Dividido, né? Uma hora a gente está no Espírito, uma hora está na carne, uma hora está no Espírito, uma hora está na carne, é óbvio que essas coisas parecem para nós assim um pouco complexas, porque para você andar no Espírito você tem que mergulhar nessa água, e muita gente não quer mergulhar, muita gente quer ficar andando com água no tornozelo, no joelho, nos lombos, no pescoço, mas não a cabeça coberta, porque acha que é muito inseguro, né? Porque, claro, tudo que você for no ambiente, na vida do Espírito, o diabo vai botar falso profeta, falsa igreja, falso pastor, falsa profecia, falsa pregação. Você fica naquele emaranhado de tiroteio de todos os lados, fica meio tonto, acha que prefere então ficar lá com a água no tornozelo, que é mais cômodo, né? Vivendo aqueles cargos, aquelas organizações mais seguras, né? Mas, na verdade, ao mergulharmos no Espírito, nós vamos renunciar a nós próprios, né? Nós vamos renunciar ao nosso próprio eu. A descrição da pessoa do Espírito Santo está muito bem assim descrita, de certo modo, em João capítulo 16. Em João capítulo 16, há sim uma descrição da parte do próprio Senhor Jesus Cristo, falando para os seus seguidores, né? Ele fala do Espírito Santo como o Paráclito, né? Por isso paracletologia, né? Paráclito é uma expressão grega que é utilizada para a mesma coisa que advogado, ou aquele que fica ao lado, ou aquele que anda com você, não é? Um amigo, né? Um amigo mesmo. Quer dizer, o advogado, quem é o advogado? É aquele que assume a sua causa e lhe defende como fosse você próprio.
Então, ele vai dizendo aqui em João capítulo 16, a partir do versículo 4, né, ele vai falando como é o trabalho do Espírito Santo. Esse trabalho ele vai falar para nós aqui sobre a natureza, que o Espírito Santo tem vontade, é uma pessoa, e que o Espírito Santo auxilia, ajuda, corrige, julga, não é? E que o Espírito Santo, quer dizer, você vai ler tudo isso depois com mais vagar, né, para compreender esse papel fundamental do Espírito Santo na nossa vida. Talvez, depois de Jesus, fosse a pessoa que mais a igreja estudasse sobre ela. E somente a partir do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, é que depois de mais de 1800 anos, é que se deu uma ênfase mais forte sobre a pessoa do Espírito Santo. As igrejas começaram a uma busca incessante. Então, este papel do Espírito Santo não estava assim tão evidenciado quanto passou a ser a partir do século XX, né, para cá. Essa realidade ela fez com que muitas pessoas tivessem, né, um papel muito preponderante no que foi chamado de avivamento, né? E é curioso que esse papel do Espírito Santo foi muito mais evidenciado dentro da história da igreja cristã quando começou o aumento da incredulidade. A incredulidade que veio, ou seja, quando a igreja católica ela perdeu a prevalência, né, no século XVI, com a reforma protestante e todas as outras reformas que surgiram também, a partir dali, a partir daquele momento, né, houve um deflagrar de uma série de movimentos que estavam reprimidos. E entre esses movimentos que estavam reprimidos, também surgiram movimentos na área cultural, na área artística, na área educacional. E esses movimentos reprimidos começaram a se expandir por toda a Europa e o mundo conhecido de então. Essa situação vai chegar a um ponto, né, em que vão começar a existir movimentos mais radicais, até chegar na França, quando então existe um movimento chamado Iluminismo. Esse movimento chamado Iluminismo, ele diz que agora vão trazer as luzes, né, sair das trevas. E com isso daí, o movimento do Iluminismo, né, ele baniu da França todo tipo de percepção religiosa que existia, enforcou, criou-se guilhotina, né, e, com o nome do homem chamado Guillotin, né, e essa situação ela se propagou muito forte, né, e o Iluminismo implantou um certo conceito de incredulidade muito intenso na Europa, e isso daí foi para dentro do conhecimento, e ele acabou se tornando uma ponte para o racionalismo, que é um outro movimento, que é onde tem a sua maior expressão num filósofo alemão chamado Immanuel Kant, né? E assim, nesses movimentos, foram surgindo movimentos deterministas, que desde do período lá da Igreja Católica, né, para cá, e ele vai gerar o quê? A ideia da predestinação. Era um movimento filosófico que vai influenciar fortemente os estudiosos, e vai começar a ideia da predestinação, que é bíblica. Tem predestinação na Bíblia? Sim, tem, mas só que muitos desses estudiosos da predestinação a tornam absoluta. E isso daí acaba criando uma série de dificuldades, né? Principalmente para interpretar a salvação. A predestinação trata de um assunto chamado salvação, não mais do que isso, salvação. Ok, como é então essas temáticas todas, né? Aí começou o período do racionalismo, né? Muito intenso, né? E muitos estudiosos e filósofos, pensadores, cientistas, veio a evolução, né, das teorias de psicanálise, as teorias econômicas e uma série de teorias, né, sociais, a sociologia, surge a psicologia lá em Frankfurt, e assim vai sucessivamente. O que esse ambiente faz? Gera muita incredulidade. Por quê? Traumatizados com o domínio excessivo da teologia católica,
com a ruptura social, econômica e religiosa do período de Martim Lutero, e posteriormente ao Iluminismo, que gerou assim um ato de rebeldia muito forte, né? E isso daí criou um período de incredulidade. Nunca na história humana houve tanta incredulidade como no século XIX e início do século XX. A incredulidade foi algo avassalador. E é ela a mãe da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, aí começam uma certa freios e contrapesos na história humana, né? Aí começou-se a perceber a importância de se ter fé também, não só desprezar tudo que tinha fé. Bom, você vai na Europa, você vê lá até hoje igrejas que viraram banheiros, boates e viraram lugares assim completamente estranhos à manifestação de um povo que crê em Deus. Você vai ver muita gente afastada. A incredulidade, o racionalismo e todos esses movimentos ateus geraram apostasia dentro da igreja na Europa. Muitas pessoas começaram a negar a fé, apostataram da fé, e você sabe que o maior pecado que a gente pode cometer é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas em Hebreus capítulo 6, lá está dizendo que essa blasfêmia fica muito expressa na apostasia. Não é alguém que desviou da igreja, não é alguém que realmente, mesmo sabendo que Jesus é Deus, não quer nada com ele. Tendo sido crente, né, claro. Bom, então, aí nesse ambiente é que surge um movimento, né? Você, quando lê os livros de Paul Tillich, A Dinâmica da Fé, ou a própria Teologia Sistemática de Paul Tillich e muitos outros, né? A História do Pensamento Cristão de Paul Tillich também, se você quiser a História do Pensamento Cristão, eu posso passar para você, só você me mandar lá no WhatsApp, eu quero, né? Aí eu mando para você, você vai ler um livro, é um material muito bom, né? E é que tem que ter muito tato, porque você vai estudá-lo depois, não agora, depois você vai estudar. Mas se você quiser, eu já posso mandando para você entender esses movimentos históricos da teologia, certo? Então, nesse processo aí, Paul Tillich diz que quando a incredulidade aumenta muito, 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 do outro lado, igual uma balança, né, surge a fé. E aonde a fé aumenta muito, 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 do outro lado surge a incredulidade. Então, aonde está a incredulidade? Quando ela é oriunda, é uma reação ao excesso de fé, entre aspas, excesso, né? Se é que existe excesso de fé. E aonde está a fé? Aonde muitas vezes a incredulidade cresce demasiadamente. Nesse contexto é que começa uma busca do Espírito Santo muito forte, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no Canadá, e começa aquele boom, né, da busca do Espírito Santo. E chega ao Brasil também, lá em Belém do Pará, né, começa um movimento, vinham outros, mas não avançaram, em Belém do Pará, dentro da primeira igreja batista de Belém do Pará, né, que durante muitos anos era a única igreja da Amazônia, né, e começou um movimento ali com missionários suíços, na verdade com a esposa de um deles, né, de Gonaving, né, e Daniel Berg, né? Então a esposa de uma deles, Ana, se não me falha a memória, é o nome dela, ela começa a desenvolver uma busca do Espírito Santo muito forte, e ela se tornou uma pregadora, e ela pregava muito bem, ela foi consagrada pastora, mas os pastores da Assembleia de Deus não aceitaram aquilo muito bem. Ela era uma mulher de grande liderança, né, um trabalho social extraordinário, pregava muito, ganhava muitas almas para Cristo, né? Um afã muito forte, né? E quem teve a revelação realmente foi o Gonaving, né? Mas o Daniel Berg, né, acabou assumindo, né, o protagonismo, né, dessa percepção. Houve uma divergência entre eles, né, claro, e ela foi internada até como louca, né? Foi para o Rio de Janeiro, os pastores da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro não concordavam com a liderança de mulher, né? E a história de ela ter sido consagrada pastora foi encoberta, né, para muitas pessoas, e ela se tornou um expoente extraordinário de pregação e de movimentação, de busca do Espírito Santo. Na verdade, essa visão do Espírito Santo foi muito introduzida na história correta do Brasil através de Ana, que realmente
fez um trabalho maravilhoso, mas morreu solitária na Suíça, né? E desprezada, mas a história dela é contada em muitas universidades na Europa e até no Brasil mesmo, tem até tese de doutorado sobre essa mulher. Bom, isso tudo daí para dizer como é que hoje a gente fala tanto de Espírito Santo, né? E onde tem o Espírito Santo também tem espírito de porco, né? Que não tem nada a ver com Deus, é o diabo fazendo as suas falcatruas, né? Para confundir os crentes. E se tem uma coisa que mais causou briga, confusão, divisão no meio da igreja, foi justamente a doutrina do Espírito Santo. Então, por isso, é necessário que nós a estudemos de modo bastante assim convincente. E como a gente vai começar hoje, né, porque a gente vai ter 2, 3 episódios mais à frente, né, sobre a doutrina do Espírito Santo, eu lembro a vocês que nós fizemos uma introdução sobre esse assunto, né? Aqui no passado falamos da conceituação do que era paraclitologia, diferenciando de pneumatologia. Fizemos uma abordagem rápida, né, sobre o que episódio lá de Gálatas 4:4, né, onde nós vemos muito objetivamente essa colocação, né, sobre a doutrina do Espírito Santo, a sua natureza, a sua personalidade, também a sua deidade. Deidade quer dizer divindade, não é isso? Os atributos do Espírito Santo e tudo isso que vamos ver no Velho e no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, né, e nas cartas de Paulo, né? Lembrando que as cartas de Paulo, elas mesclam ensino com orientações à igreja e revelações que Paulo recebeu quando ele descreve lá em 2 Coríntios capítulo 12, né, que ele conhece o homem que foi ao terceiro céu, ou seja, ao paraíso, e viu coisas inefáveis que não são fáceis, vamos assim dizer, de contar para as pessoas, mas na verdade ele contou, né? Ele foi contando paulatinamente. É preciso, né? É preciso fazer uma análise, né, mais assim objetiva dessa questão, porque a doutrina do Espírito Santo, ela nunca deveria ter dividido tanto a igreja. Mas, como é algo que está dentro do nosso coração, muita gente diz coisas que está dentro do coração que não é real, certo? Agora, como a gente pode evitar isso daí, né? Como a gente deveria evitar? Olha, é o seguinte, essa questão do Espírito Santo é muito cercada de simbologias, né? É muito cercada assim de expressões, porque não tem uma letra escrita, né? Não é como as tábuas da lei, ou como eram as tábuas da lei, mas é algo que o pentecostalismo, né, teve bastante, o movimento pentecostal teve bastante hegemonia, né, na busca dessa questão da doutrina do Espírito Santo. E é óbvio, né, que como ainda não era tão assim procurado, começou-se a ter também muitas heresias, muitas distorções, né? Daí entra o papel da teologia para auxiliar a explicar qual é a razão da nossa esperança. Eu gostaria de dizer, por exemplo, um pastor pentecostal muito conhecido, né, afirmou, né, o nome dele é o pastor, deixa eu ver, José Roberto Oliveira, né, ele afirmou uma vez assim, pentecostal que sou, embora tenha cursado teologia num seminário onde a maioria era de representatividade presbiteriana, batista e luterana, afirmo sem receio algum que as crenças pentecostais também têm tradição teológica bem estruturada. Essa é uma percepção. Por que ele diz isso daqui? Ele diz isto porque muitos dos pentecostais eram acusados, né, e tidos, né, como pessoas que não tinham fundamentação teológica, simplesmente se baseavam na experiência, se baseavam no instintos. Eu lembro a vocês que nós falamos no passado aqui, muito rapidamente, pessimamente por sinal, que existem pelo menos 5 formas de se construir o conhecimento, né? Uma delas é a própria experiência, né? A própria experiência que alguns chamam de empirismo, né? A própria experiência. Uma segunda forma de ter conhecimento é o senso comum, né? Ou seja, todo mundo diz aquilo, se todo mundo diz deve ser verdade, né? Aí a gente acredita mesmo sem ter nenhuma comprovação, né? Mas todo mundo diz que por exemplo, né, eu escuto muito isso, até o pastor Reginaldo me contou isso, né?
E eu fui atrás para ver, sabe, pastor? Disse assim, olha, se uma comida cair no chão, né, 3 segundos, né, 3 segundos ela não está contaminada, né? Eu tenho certeza que o pastor Reginaldo falou isso para mim, porque ele ouviu de alguém, né? E esse alguém também ouviu de alguém. Aí eu fui ver, né? Aí eu encontrei um especialista e disse que não tem nada a ver, entendeu? Mas por que a gente acredita, né? Porque realmente a gente imagina assim, ó, porque em 3 segundos, né? Uma bactéria, né? Qualquer agente assim, um verme, né? Ou entraria em 3 segundos. Isso é uma velocidade muito grande, né? Pois é, isso foi uma coisa que foi criada na cabeça. Ninguém tinha uma comprovação disso, né? E todo mundo acha que dá certo. Não, se está dando certo, ninguém está ficando doente, vamos deixar por aí mesmo, né? Então, o que acontece? Aí você vai comprovar, você vai ver, vai encontrar que isso é senso comum, né? As pessoas acham que é assim, porque é assim mesmo, e vai nessa daí, não é? E a gente vai acreditando, né? Existe uma outra forma também de conhecimento, né? Que é o conhecimento científico, né, que eu acabei de falar. Né? O que é o conhecimento científico? Ele não acredita nas ideias, nos pensamentos, ele não acredita em nada disso. Ele acredita naquilo que ele pode realmente provar. Né? Ele tem que ter causa e efeito. Né? Então, se não tiver causa e efeito, ele não leva muito a sério. Né? Tem que provar que aquilo dali é assim. Então, claro que a ciência é muito boa, tal, mas na teologia e no estudo da palavra de Deus isso nem sempre se aplica, né? Nem sempre se aplica. Ah, morreu uma pessoa, a causa, né? Todo mundo quer procurar a causa, né? Isso por quê? Não, é porque ela estava em pecado, não, é porque era a mão de Deus, porque era castigo, porque era isso, porque era aquilo outro, né? Ora, e se não for nada disso, né? Não for nada disso. E os amigos de Jó disseram para ele que ele estava sendo castigado por algum pecado, ou então que ele estava sendo provado, né? As pessoas estavam falando coisas sem consultar a Deus, é o que a gente deduz no capítulo 42, o próprio Deus dizendo para Jó orar pelos seus amigos, porque os seus amigos não consultaram a ele, falavam coisas muito belas, falavam coisas muito interessantes, né? E a gente até usa essas palavras, mas só que a gente não perguntou a Deus, né, se o que realmente aconteceu ali. Então indica dizer que nem todo sofrimento tem causa e efeito. Muitos dos sofrimentos podem ter uma coisa chamada propósito, né? É o que está lá em João, capítulo 9, versículos de 1 a 7, né? Quando Jesus encontra um cego, né? E este cego, as pessoas perguntam, foi seu pai que pecou ou a sua mãe que pecou? E eles achavam também que ele também tinha pecado e que era um castigo, né? Aí Jesus disse, tem uma coisa nem outra, isso é para a glória de Deus. Ou seja, existem sofrimentos que a gente tem que buscar mais o sentido que pode ser para a glória de Deus e não para castigar ninguém. Teve um episódio agora de uma pastora em Açailândia que faleceu, deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Todos nós ficamos indagando, né? Mas a maioria das pessoas que me consultaram estavam procurando mais a causa, né? Procuraram se tinha algum passado, se ela tinha pecado, coisas assim, mas é totalmente sem sentido isso. Por que totalmente sem sentido? Ninguém perguntou a Deus. Enquanto Deus não se manifestar, a gente fica somente na parte do decreto, né? Deus decretou, quer dizer, mais de 1000 pessoas intercederam pela vida e infelizmente para nós e felizmente para o céu, né? Ela foi tomada dentre nós, uma pessoa muito valiosa, preciosa para nós, muito amiga minha. Mas as pessoas gostam muito de querer explicar causa e efeitos, ao invés de procurar descobrir o propósito. Quando a gente descobre o propósito, a gente descobre qual é a ação do Espírito Santo em tudo aquilo. Não é? Porque você imagina se alguém falar assim, poxa, por que Estevão foi apedrejado? Tão novo, né? Tão gente boa, né, pastor Edmar? Por que fizeram aquilo com ele, né? Para que fizeram aquilo com ele? Olha a pregação dele, como aquele homem falava bonito, cheio do Espírito Santo, cheio de visões. Querido, não é? Mas qual era o propósito, hein? Qual era o propósito? Bom, entre os propósitos principais, a conversão de Saulo. Não é? Quer dizer, para poder chegar ao coração duro, né, de Saulo, foi preciso uma experiência muito dura para a igreja. Né? Foi muito difícil para a igreja, mas gerou a conversão de Saulo. Certo? E o que Saulo fez? Passou a vida dele inteira dizendo que se sentia perturbado em ter participado daquele assassinato, né? Daquele apedrejamento, de ter liderado a morte de Estevão e de muitos outros, né? Que a Bíblia só fala de um, mas a história fala que não foi só um, foram vários que foram perseguidos por Saulo.
ali somente é reduzido, é dito em capítulo 9, né? Era aquele que perturbava todas as famílias, né? Que assolava e fazia sofrimento a todas as famílias. Então, um resumo de tanta coisa ruim que Paulo fez. Agora, por que isso aí? Então, havia um propósito na morte de Estevão. A igreja se entregou para a evangelização, a igreja saiu por todos os cantos, o evangelho saiu daquela visão de evangelho circunscrito à cidade de Jerusalém, não é? E partiu para a Judéia e Samaria até os confins da terra, onde termina, né? Em Atos capítulo 28, no último versículo, quando termina ali dizendo, e Paulo pregava preso, né? Pregava com toda a liberdade, né? Sem impedimento algum. Bom, então, voltando ainda mais aqui à questão de toda essa análise que nós estamos fazendo, você tem na simbologia, né, da paracletologia, ou da simbologia do Espírito Santo, né, muitos fundamentos importantes e preciosos, né? É um assunto que merece nossas análises, merece o nosso estudo, merece o seu estudo também. Para você entender que quando se tem símbolos, não significa dizer que vamos exaltar os símbolos. Como, por exemplo, o Espírito Santo desceu como uma pomba. Aí tem gente que acha que desceu a pomba, né? A pomba, né? Não foi a pomba, né? Como uma pomba, né? A Bíblia dizia, e veio como línguas de fogo, né? A pessoa, não, desceu foi a fogo, tem que me queimar, eu tenho que, sabe, eu tenho que estar ardendo. Não, a Bíblia está dizendo isso. Então, essa linguagem simbólica, as pessoas tornam elas assim muito concretas, né? Querem tornar concretas, né? O Espírito Santo veio como um manto, né? As pessoas falam, não, tem gente que bota o manto lá na igreja, isso aqui é o Espírito Santo, isso aqui é o Espírito Santo. Bota uma pomba, bota o candelabro, bota tanta coisa, né? Uma necessidade de viver uma fé mais material do que espiritual. Por outro lado, é um fato que muitas dessas distorções doutrinárias, né, estão presentes dentro do meio evangélico, né? Nós observamos isto, né, em especial em segmento pentecostal, né, principalmente. Às vezes você vai num ambiente pentecostal, você encontra lá a rosa abençoada, a rosa ungida, tem gente que acredita, tem gente que se sente bem. Aí você fala, mas é só no pentecostal? Mas teve um tempo que a gente andou usando a arca, né? Teve um tempo aí, até hoje tem gente que usa solidel, tem gente que usa determinadas vestes, que tudo isso é misticismo que Colossenses capítulo 1, 2, 3, 4, todo o livro de Colossenses, né, vai rebater esse tipo de abordagem, porque Paulo fala, né, em Colossenses 2, né, que até de certo modo dá um ar assim de piedade, né, dá um ar assim de espiritualidade, mas não impede a sensualidade. É o que Paulo diz lá em Colossenses 2, né, a partir do verso 16 até o verso 21. Ele diz que isso não impede a sensualidade, as pessoas vão cair em pecados sensuais, sexuais, isso não impede você ter visões, essas coisas todas, né? Por que isso daí? Porque Paulo está dizendo que a realidade é Cristo. Então, se fosse crucificado com Cristo, né, ele vai reforçar muito essa argumentação, porque essa tentativa de se tirar a realidade, que é Cristo, de nós, ela é muito intensa no meio cristão. Por quê? Porque é por causa das distrações, como está lá em Filipenses capítulo 3, que Paulo diz que aquela discussão sobre circuncisão era totalmente sem valor. Por quê? Porque eram apenas distrações. Imagine você, pastor Edmar, que descobriu uma mina de ouro, né? Descobriu uma mina de ouro. E, graças a Deus, receba aí a mina de ouro, por favor. Aí o pastor Edmar quer dividir essa mina de ouro, né, com os seus parentes, né? E é muito parente. O pastor Edmar tem parente no Nordeste quase todo, graças a Deus, né? E aí, o que acontece? Quando você chega lá para convencê-los dessa mina de ouro, muita gente está preferindo barro, está preferindo areia, está preferindo capim, não estão acreditando, ficam discutindo, né, sobre se é ouro verdadeiro, se não é, e você fica tentando convencer, as pessoas valorizam outras coisas que têm nada a ver com a realidade. Então, você vai encontrar comunidades inteiras defendendo que é mais valoroso determinadas coisas. Então, o espírito humano acaba preso
né, a distrações, né, a distrações, e essas distrações trazem imensos prejuízos, né, para a realidade, ou seja, para se chegar lá. É evidente que a Bíblia é cheia de vocábulos, né, nós vamos ter mais adiante um estudo sobre essa questão. Existem imensos, cheio de vocábulos simbólicos, né. O livro de Apocalipse, então, é uma tempestade de simbologias, né? É uma tempestade de simbologias. Então, para isso daí, nós precisamos entender desde o Velho Testamento, e eu vou enumerar aqui para vocês alguns desses símbolos, né, agora, para você ficar mais familiarizado. No Antigo Testamento, por exemplo, se quiser anotar, anote, tá bom? Ou não. No Antigo Testamento, existem umas questões assim muito interessantes. Primeiro, em nível pessoal, né, e também coletivo, né, num tipo de pensamento primitivo, havia uma ideia de clã ou família, que era uma ideia de unidade, e ela tem muito a ver com a manifestação do Espírito Santo. Outra questão também objetiva, né, que está dentro, é que existiram objetos externos que eram usados para simbolizarem a presença de Deus, simbolizar a presença de Deus de maneira convencional ou representativa. Vamos citar aqui alguns exemplos de objetos externos, né, que muita gente vai pegar, como eu disse, gosta das distrações, né? Arco-íris, né? Arco-íris é um dos primeiros sinais, preste bem atenção, porque tem uma conotação apocalíptica. Arco-íris é um dos primeiros sinais da presença de Deus, não é? Uma teofania, não é? Que está sobre nós até hoje, né? O cara vai dizer, não, que a água, que é a luz que bate na água e fica isso, forma as cores e tal. Hoje, como é que você você imagina se o pastor Edmar sai na rua com uma camisa com arco-íris? O que vão dizer? Que o pastor Edmar é gay, não é assim? Então, por que isso daí que as pessoas vão fazer isso? Lembra lá que o diabo tem essa vontade, né, de pegar tudo que é Deus e fazer um falso, né, uma falsa imagem daquilo, né, para confundir as pessoas. Então, o arco-íris, o que é? Hoje em dia é usado, tomado, né, um símbolo da aliança de Deus com Noé e a humanidade, é tomado para eventos de promiscuidades. Então, outra questão também é a serpente de bronze, né, que foi um outro símbolo importante, né, que é mencionado na Bíblia, mas você lembra lá que, olha só, né, 400 anos depois que a serpente curou o povo no deserto, no reinado de Ezequias, ele encontra o quê? O povo adorando serpente. Não, mas Deus operou aqui, né, através da serpente, as pessoas ainda estavam ali. Deus falou um dia, olha para a serpente para vocês serem curados. Olharam, ficaram curados. Aí, pronto, qualquer doença, as pessoas agora vão olhar para a serpente para ser curado, né? Outra coisa também, bezerro de ouro, né? Bezerro de ouro. Ora, mas bezerro não era um objeto ou melhor dizendo, um animal para o sacrifício, para o holocausto, né? Mas aí agora fizeram um de ouro, né? Ouro é importante demais, né? Tenho certeza, o Anderson, que vai se tornar um ourives, né? Vai ser um personagem assim, que vai ter muito ouro na vida dele, né? Em nome de Jesus, receba aí, Anderson. E então, o que acontece? As pessoas pegam o ouro e adoram o ouro, né? Porque vem valor, né? Então, o bezerro de ouro, né? Foi um outro ato assim bastante confuso. Outra coisa também, altar, né? Altar. Ora, aquela plataforma que tem lá na igreja, né? É uma plataforma que nós separamos, né? Para a palavra estar em destaque, né? A palavra de Deus está em destaque. Nós estamos dizendo assim, olha, a palavra aqui, nesse lugar, a palavra tem destaque, né? Mas já há gente que pega aquele lugar ali e torna ele mais sagrado do que ele é. A palavra que é sagrada, não é o ambiente que é sagrado. É a palavra de Deus, o Espírito, né, que é sagrado. Agora, o pastor pode e deve zelar por isso. Não é qualquer um que sobe aqui, não é qualquer um que age por aqui. Em que é sagrado? Todo o ambiente da igreja é sagrado, o ambiente que nós estamos se torna sagrado. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos, Jesus está presente, o Espírito de Deus entrelaça tudo isso, né? Agora, quando a gente começa a venerar, né? Eu estive numa igreja, uma primeira igreja batista do Rio de Janeiro, né? Não sei se isso ainda persiste lá. E aí lá nos fundos da igreja tinha uma árvore, né? Uma árvore.
E essa árvore é uma árvore centenária, né? Muito mais que centenária. E a gente teve a curiosidade de saber, né, qual a função daquela árvore lá atrás. Aí então um cidadão, né, havia dito, não sei se ainda existe isso, disse assim, não, essa árvore aqui é que o pastor Francisco Fulgêncio Sorém, quando evangelizava, amarrava o cavalo dele aqui e subia o Morro de São Carlos, que fica atrás da primeira igreja batista. Subia o Morro de São Carlos para evangelizar. Então, aí como ele amarrava o cavalo dele aqui, as pessoas começaram a achar que aquele lugar virou sagrado, entendeu? E olha que a primeira igreja batista do Rio de Janeiro é uma igreja composta de pessoas maravilhosas, inteligentíssimas, entendeu? Muito competentes, mas tinha lá gente que dizia que aquela árvore ali não podia ser tocada, né? Eu não sei se ainda existe isso, mas eu me recordo muito bem disso. O pastor Francisco Fulgêncio Sorém foi um maravilhoso obreiro, um homem de Deus extraordinário, entende? Pastoreou mais de 50 anos a primeira igreja Batista do Rio, passou para o filho dele, João Filson Sorém, que também pastoreou mais de 50 anos, uma igreja mais que centenária. Ok. Outra questão também muito importante é templo, né? Templo. Esse é um outro símbolo, né, que muito empregado, né, no Novo Testamento, só que no Novo Testamento não há destaque para templo de pedras, né? O destaque no Novo Testamento é templo do coração, né? Templo do Espírito, né? Paulo rebate essa visão de templo de pedra ao dizer que nós somos a morada de Deus, a lavoura de Deus, o edifício de Deus, o templo do Espírito Santo, o corpo de Cristo, né, a noiva do Senhor. Essas figuras todas foram usadas pelo apóstolo Paulo. Ele que utilizou esse simbolismo, né, para buscar dizer como é que a igreja era. E existem outros símbolos, né? João fala de videira, né, e tantos outros, rebanho, né, de rebanho de ovelhas e tantas coisas assim. Ok, então, outra coisa também é a ação, né? Ações ilustrativas com um propósito em mira de ultrapassar um contexto imediato. Isso quer dizer que às vezes você tenta mostrar para uma pessoa, ela não está entendendo, será melhor fazê-la experimentar. No Novo Testamento, por exemplo, Jesus realizou algumas ações simbólicas, né, de ordenanças, por exemplo, né? Vamos exemplo. Você encontra, né, Jesus mandando a pessoa se apresentar ao sumo sacerdote. Você encontra muitas vezes Jesus dando uma instrução, né, para que as pessoas fossem em determinado lugar e fizessem determinada prática religiosa, ou seja, utilizando uma ação simbolicamente, né, para que isso se tornasse mais compreensível, né? Mais identificável. Você vê o episódio da mulher, né, em João capítulo 12, por exemplo, a mulher que toca nas orlas das vestes de Jesus. Lucas também registra esse evento, né? Mas depois você vai encontrar também um grupo de pessoas que passou a imitá-la e param Jesus e pedem para tocar na orla das vestes dele também. Está lá em Lucas, muito claro isso daí, se não me engano, Lucas capítulo 23, se não me falha a memória. Agora, mais basicamente, o que é símbolo, né? Símbolo é um emblema, uma imagem, um sinal, uma representação abreviada de um elemento, né? De uma pessoa ou de um país, né? De um país. Ou seja, a gente vê em manifestações pessoas tacando fogo, né? Pondo fogo na bandeira do Brasil, né? Que coisa horrorosa, né? Pondo fogo para protestar, né? E um se atacando ao outro, né? Com símbolos assim, né? Batendo no outro, levanta a bandeira e desce a bandeira na cabeça de uma pessoa lá. Ora, o Espírito Santo, né, claro, a bandeira é um símbolo de um país, né? O Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo também são verdadeiros arquétipos, né? Arquétipo é um personagem, né, que acaba assumindo assim determinadas construções da nossa vida, né? É um tema ou um símbolo, né, comum em várias culturas e épocas, né? Ou seja, às vezes você cria determinados costumes, hábitos, reproduz isso, passa para os filhos, recebe dos seus pais, entende? Eventos, lugares, né, e que acabam se tornando representações com forças muito poderosas, né, um arquétipo. Porém, invisíveis, né? Por exemplo, você for em Jerusalém, né, olha que tem gente aqui que vai em Jerusalém. Se você for em Jerusalém,
você vai encontrar uma tal de síndrome de Jerusalém. O que é a síndrome de Jerusalém? Algumas pessoas vão para Jerusalém e andam pelos caminhos que eles entendem que são os caminhos por onde Jesus andou. Não é? Se bem que quando chega lá descobre que Jesus andou por aquele caminho aqui para os judeus, Jesus andou por aquele caminho ali para os católicos, Jesus andou por aquele caminho ali para os protestantes, Jesus andou por aquele caminho ali para os ortodoxos e assim sucessivamente. Então o que significa dizer isso? Quando essas pessoas vão vivenciar, elas acabam, por causa do arquétipo, elas acabam incorporando personagem. Então é como se na sua linguagem ela enlouquecesse, né? E tem pessoas que saem andando dizendo que é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Pedro, que é o apóstolo João, e assim sucessivamente. Outra questão muito importante a respeito do Espírito Santo, né? É claro que a gente está correndo um pouco, é fogo, né? É fogo, né? E o fogo representa uma força purificadora, né? Uma força purificadora, como a purificação de minérios, né? O fogo representa também uma destruição, uma força destruidora, né? Quando se fala de juízo, né? Você tem em Mateus capítulo 4, né? Quando diz assim, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Com o Espírito Santo e com fogo. Então o que as pessoas pensam? Que o Espírito Santo e fogo significa 2 batismos que o crente vai ter, mas não é isso, porque as pessoas não prosseguem a leitura, elas emendam Mateus com Atos dos Apóstolos, falam língua de fogo. Então eles pensam que língua de fogo é o mesmo que batismo de fogo, que está se falando ali em Mateus capítulo 4, só que eles não leem o texto que prossegue, e o texto que prossegue vai dizer que ele vai recolher a palha para um celeiro e recolher o trigo, perdão, para o celeiro e queimar a palha em fogo inextinguível. Então a palavra fogo, que aparece em Mateus capítulo 4, quando fala do Espírito Santo, é juízo, julgamento, não é batismo de fogo. Eu fui batizado com fogo, senti um calor. Não tem problema, você pode sentir o que você precisar sentir. Mas ali em Mateus capítulo 4 é juízo que está falando. É juízo. Essa ideia de juízo aparece reforçada uma única vez em Atos dos Apóstolos, quando fala língua como de fogo, né? Como de, não é que está pegando fogo, é como de fogo, ou seja, era quando você já esteve perto de uma fogueira, né? Vamos dizer assim, a Sandra, né, gosta muito de fogueira, a pastor Edmar gosta muito de churrasco, né? E a irmã Teresa também. Quando você chega perto do fogo, você escuta um barulho assim, né, Anderson? Né? Aquela língua de fogo sacudida pelo vento, né? Então, aquele barulho da língua de fogo ali sacudida pelo vento é basicamente o que está sendo mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? E que é preciso você ter o discernimento, é a língua como de fogo, ok? Então, vejam bem, dentro dessa questão, né, dessa simbologia, né, também aparece a questão azeite, óleo, né? Óleo. E o óleo é apresentado como a presença do Espírito Santo em nós, né? A presença do Espírito Santo em nós. Outra expressão também usada é selo, né? Selo, né? O que o selo era? Selo era uma marca que ninguém podia tirar. Não é igual o selo que hoje a gente passa na língua e cola numa carta. Era diferente. O selo, ele atravessava o pergaminho, ele atravessava o tecido, ele atravessava a carta, era uma marca, né? Que não precisava de tinta, né? Mas também tinha selo que eles colocavam um determinado, se não me engano, uma cera, né? E marcavam aquilo ali, aquele documento em nome do imperador. Bom, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, né? E a outra figura também é penhor, né? Penhor, né? Claro, você quando está com você encontra pessoas que estão todas endividadas e pegam a aliança de casamento, vai na Caixa Econômica e coloca em penhor e recebe um dinheiro, né? E depois tem que resgatar, né? Depois tem que resgatar. Então, o penhor da nossa vida é o Espírito Santo, né? É o nosso penhor da nossa herança. Mas vai ser resgatado por Jesus. Jesus vai vir para resgatar esse penhor, essa joia, né? Que somos nós, né? Quem dera, né, que a gente fosse uma joia melhor, né? Mas somos assim mesmo, Deus é bom. Outra questão também que você vai encontrar é a própria palavra batismo, né? Batismo que quer dizer mergulho, né? Bap, tingir, baptismo, né? É mergulho, tingir a pessoa, é a palavra
que é usada para o batismo no Espírito Santo, mergulho no Espírito Santo, né? Que, claro, né, deu uma confusão terrível, né, dentro da história. Uns acham que foi batizado, outros que não foi batizado. Um diz que para ser batizado tem que falar em línguas, outro diz que não foi. É uma confusão muito grande, né? Mas, na verdade, o Espírito Santo, ele é apresentado, né, como uma pessoa que vem habitar no nosso coração e quer crescer na nossa vida, porque ele é a nossa salvação. O Espírito Santo é a pessoa de Jesus em nós, é ele que faz o papel, o trabalho do convencimento, é o trabalho de gerar fé no nosso coração, de nos aproximar de Deus pelo sacrifício de Cristo. E o ministério hoje que é vivido é o ministério do Espírito Santo. Ok, dentro da simbologia, vamos usar aqui para você aqui abordagem rapidamente sobre um assunto, claro que já falei 3 vezes aqui, vou falar a 4ª vez, fogo, né? Se tem um símbolo para se referir ao Espírito Santo, que é bem popular, né, é o símbolo fogo, né? Fogo é um símbolo muito assim utilizado, é uma palavra grega que quer dizer pur, P-U-R, né? Pur, na pronúncia, né? É usado além do significado natural, mas é empregado num sentido de santidade de Deus que consome tudo o que é inconsciente com ela, né? Inconsistente, né, com ela. Você vai ver isso em Hebreus capítulo 10, versículo 27, Hebreus 12, versículo 29, Apocalipse 1, versículo 14, Apocalipse 2, versículo 18, Apocalipse 10, versículo 1, Apocalipse 15, versículo 2, e assim sucessivamente. A questão também abordada na questão fogo é sobre julgamento divino, né? Provando as ações dos crentes, né? Querido, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 3 e 15, né? Vamos ser experimentados, né, no fogo. O fogo do julgamento divino sobre os que rejeitaram a Cristo também, né? Está lá em Mateus, eu falei que Mateus capítulo 4, mas é Mateus capítulo 3, versículo 11, né? Onde há uma distinção que deve ser bem feita entre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, que é punição ali, né? Já tinha mencionado isso daqui, né? O fogo é uma suma, é um símbolo popular em toda a Bíblia e às vezes se refere ao Espírito Santo. Os israelitas foram acompanhados, né, através do deserto por uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, né? Está lá em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. João Batista diz lá em Mateus 3, versículos 11 e 12, assim, vou repetir o texto. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16 e 17 também. No dia de Pentecostes apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Atos 2, 3. O nosso Deus é fogo consumidor, diz o escritor aos Hebreus capítulo 12, versículo 9. Nada menos que fogo pode retratar a santidade de Deus, a santidade consumidora de Deus. O fogo pode simbolizar o revestimento de poder também, é claro, né? Lucas capítulo 3, versículo 16. Revestimento de poder, é um símbolo. Então, é uma palavra, fogo, que tem vários empregos. Não tem assim um determinado, você tem que receber fogo. Não, a gente fala que o pregador de fogo, né, que é aquele pregador muito emotivo, né, muito assim, radiante, né, muito intenso na sua pregação, né? É o pregador de fogo, né? As pessoas chamam que ele está queimando, né? Porque ele está pregando, está suando, né? Está saindo labaredas, lá, canela de fogo, né? Essas coisas assim. Agora, a santidade de Deus também é simbolizada em Hebreus 12, 29, Êxodo 3, 2 e Isaías 4, 4. Tá? O juízo vindouro, né? Lá naquele tempo mais assim intenso, né? Lucas capítulo 24, versículos 32 e 33. E a direção que ilumina e guia, né? Que Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, Salmo 78, versículo 14 e Gálatas 5, 18, né? Que vai falar exatamente de uma
de um fogo que ilumina e que guia. E não apague, então, por favor, o fogo. Por favor, não fique saindo por aí dizendo, o pastor falou que o fogo não tem nada a ver. Não, não disse nada disso. Você constantemente deve realmente buscar uma vida quente, né? Cheia do Espírito Santo, cheia de um fervor, né? Cheia da vontade de servir, mas com caráter, com santidade, com o fogo da santidade e o fogo da unidade e o fogo da temperança e o fogo da maturidade e da cautela, sem perder a coragem. Atos 2:3, como já mencionamos, 1 Tessalonicenses 5:19 são referências muito boas para você refletir. Outro símbolo também muito importante é a água. A água, irmão, pense em coisa importante, a água, né? Também a necessidade de se consumir e utilizar a água, pelo menos 2/3 do globo foi feito de água, né? 2/3 do globo terrestre. Tem gente que fala assim, o nosso oxigênio vem da floresta. Não, querido, vem da água, entendeu? É tanta coisa que as pessoas gostam de fazer para anular o poder de Deus, né? Mas o nosso oxigênio, esse que nós respiramos, ele vem da água. Água, tem 2/3 de água, são correntes marinhas, né? Mas a Amazônia é o pulmão da Terra. Não, querido, a Amazônia é uma troca, né? É inexplicável o que acontece ali em muitos ambientes ali, porque as pessoas, até os cientistas estudam a Amazônia até hoje, né? Mas por quê? Porque é uma troca com as correntes marinhas. Então o oxigênio vem da água. O ar que respiramos vem da água. O Espírito Santo estava sobre a água, né? Diz lá a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. Deus quer nos ensinar algo sobre isso, né? Claro, né? Que é a importância vital da água, né? A água, sem a água não há vida, né? Sem a água não há vida. Afinal, sem ela, a gente não tem condições de fazer praticamente nada. Tirar a água do planeta Terra é tirar a vida. Todos vão morrer, vão desaparecer mais rapidamente do que o Covid está fazendo com tanto estrago aí para todo lado, né? Ela ocupa, a água, posição de destaque na lista na lista das necessidades humanas, né? Então nós não podemos viver sem água. Já é quase redundante replicar isso daqui, e isto quer dizer que para ser um cristão é impossível ser cristão sem o Espírito Santo. Ele é a água da vida, né? Sem ele. A religião judaico-cristã não foi a única a usar a água para simbolizar crenças, né? E práticas espirituais. A água é considerada como purificadora na maioria das religiões do mundo, né? Hinduísmo, cristianismo, judaísmo, islamismo, shintoísmo, wicca, todos esses utilizam muito o emprego da água para demonstrar a necessidade, né, de uma manifestação da vida, né? Por exemplo, batismo é feito o quê? Em água, né? Os cristãos utilizam essa prática de batizar em água, não batiza em areia, não batiza no mato, batiza em água, né? Graças a Deus. E é um símbolo muito empregado, né, nas religiões. Por exemplo, no shintoísmo e no wicca, né, é usada em todos os rituais de limpeza. Todos os rituais de limpeza, a água é utilizada ali, né? Os fiéis do Islã, né, apenas podem praticar os 5 orações diárias após a lavagem de todo o corpo, com água limpa, certo? Os sulis, na mitologia celta, e deusas das nascentes, aliás, deusa das nascentes terminais, ou seja, de água também, né? E assim sucessivamente há rios sagrados no mundo, de religiões, né? E muitas outras práticas, né, em todo o mundo, né? A maioria das religiões utiliza muito a água. Um antigo filósofo grego chamado Empédocles, né, defendia que a água era um dos 4 elementos básicos da natureza, em conjunto com fogo, terra e ar, sendo respeitada como substância básica do universo, denominado Ilen, né? Você vê bem, quando esses astrônomos, esses pesquisadores, a NASA e todos os outros aí, eles enviam aeronaves ou qualquer tipo de instrumento de pesquisa para o universo, a maior preocupação deles é saber se tem água. Porque eles entendem, se existir água, vai ter vida, né? O máximo que eles encontraram até agora é que houve água.
Houve água ali, né? Ou então encontraram ali congelado alguma coisa, ficam tão animados, né, com a vida, né? É possível. Agora, quando você encontra na palavra de Deus Jesus voltando à palavra e apresentando como fonte primária de água, Jesus diz que a palavra dele é como se fosse água. Ele tomar água por ele oferecida, jamais terá sede, né? Jesus diz em João 7, versículo 37 a 39. Em Êxodo 17, versículo 6 também, 1 Coríntios 10, 4 e Atos 2, 33. Né? O Espírito como água pode vir como chuva abundante, né? É uma expressão simbólica, né? Em Isaías 55, 10, Atos 2, 33, né? E 1 Pedro 1, 12. Né? Também a ilimitada fonte, né? Como ilimitada fonte, em João 4, 14, né? Uma fonte ilimitada que é representada também essa ação do Espírito. E você tem vários outros textos, como também Salmo 42, verso 2, 23, 2, e assim sucessivamente, fala de limpeza, também Gálatas 5, 22, também de suportar, né, peso e tudo mais, né, que você vai encontrar em Hebreus 10, 22, e assim sucessivamente, fertiliza e dá prosperidade, Isaías 44, verso 3, e Deus dá de graça, né, Isaías 55, verso 1, né, é vital, né, Romanos 8, 10, né, e assim sucessivamente. Outro símbolo, né, importante do Espírito é o vento, né, o vento. Também é usado para expressar manifestações do Espírito Santo. Um escritor chamado Antônio Gilberto, um teólogo pentecostal, explica que o vento fala de muitas coisas. Primeiro, força impetuosa. Segundo, o vento fala de separar a palha do grão. Né? E isso aí, Salmo 1, verso 4, né? E Mateus 3, 12. Né? Também fala que separa o leve do pesado. Né? Também, em quarto lugar, o vento fertiliza o pólen, a vida, né? Você encontra isso muito em Cânticos de Salomão, capítulo 4, verso 16, João 3, 5 e 8. O vento também limpa as árvores, né? E os campos, né? Isso aí fica muito evidente, né? O vento não tem cor, logo pode significar também a ausência de favoritismo, individualmente e individualismo e discriminação, né? Ele realmente causa essa retirada de favoritismos, né? Você nota muito bem, né? Muitas orações são egoístas, né? Muitas orações, por quê? Orações que perguntam por quê, porque são egoístas, né? E orações que buscam o para quê, elas são as orações realmente altruístas, né? E não egoístas assim. Uma coisa importante aqui no vento é que ele refresca e suaviza o calor, né? O vento alimenta e vivifica pulmões e a vida orgânica. Você já ouviu alguém falar assim, fui batizado com vento? Mas batizar com fogo todo mundo quer ser, né? Mas com vento não, né? Veio um vento assim e tal, eu fui batizado com vento. Ok, é porque não está escrito, mas diz a Bíblia lá que o Espírito Santo sim opera como um vento. Outra expressão, né, muito forte, já estamos terminando, né, é a expressão azeite. Né? Azeite é um símbolo popular do Espírito Santo. Óleo, azeite ou shemen, né? Você já ouviu falar assim, em algum grupo musical, ministério de louvor, grupo de dança chamado shemen? Eu nunca vi, mas deve ter, né? Tem gente que inventa tudo, né? E isso quer dizer óleo, unção, quer dizer azeite, né? O shemen. Ele aparece 200 vezes na Bíblia e ninguém coloca em nome de nada, né? Não coloca nome de nada, o azeite, né? E principalmente nos períodos bíblicos, né? 200 vezes a expressão óleo, óleo de unção, essas coisas todas. Era usado de maneira geral para ungir o portador de cargo futuro, né? Porque essa pessoa ainda ia ter o cargo, mas já estava ungida. Êxodo capítulo 25, versículo 6. 2 Reis, capítulo 9, versículo 6. Olha só, né? Como é que as pessoas fazem? As pessoas ungem o camarada no dia, né? Aí a gente já fiz isso, né? No dia. Mas na Bíblia era antes, né? Era antes do dia. No dia era só uma confirmação. A cabeça como sinal de luto, né? Se a pessoa está em luto, né? O pastor Edmar, o pastor
Reginaldo, né? A pessoa está em luto, morreu um parente, essa pessoa precisa ser ungida, né? Ela precisa ser ungida, né? Pela palavra, né? Pela palavra. Isso não quer dizer que vai tornar isso uma religião. Isso quer dizer que tem passagens bíblicas que sustentam isso daí, né? Mas também numa festa de alegria. Estou muito alegre, o pastor Edmar está alegre, acabou de receber uma herança, um parente lá da Paraíba deixou o pastor Edmar 2 fazendas, uma conta bancária gorda. Aí ele tem que chamar o bispo Ivo, né? Para ele ir lá, ungir o pastor Edmar, né? E orar, agradecendo. O pastor está muito alegre. Pastor, me unge aqui que eu estou muito alegre, né? Ok, para que essa alegria, simbolizando o quê? Essa alegria não vai mais sair, não é verdade? Amém? Essa alegria não vai mais sair. Ok, outra questão também é ungir-se, né? Aliás, eu falando dessa questão da alegria, para você vai ficar curioso, no Salmo 30, aliás, 23, né? Versículo 5, diz assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, né? Então, ungir no momento da alegria. E também ungir o lóbulo da orelha, o polegar, né? Olha só, polegar e o dedão do pé como sinal de purificação. Já pensou, você já fez isso, pastor Edmar? Ungir o dedão do pé do Anderson, amém, para ele ser pregador de boas novas também, porque isso aparece também lá na palavra de Deus, né? Expressando Levítico capítulo 14, versículo 17. Anotou aí? Não vou repetir mais Levítico 14, 17 não. Já falei 2 vezes aqui, Levítico 14, 17. A palavra shemen é usada como preservativo no escudo de couro, né? Olha só, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 21. Quer dizer, proteção, né? Proteção. É queimado para dar luz também, Êxodo capítulo 25, versículo 6. Então, há muitos empregos, né, da palavra azeite ou óleo, né? São muitos os usos, né? Os usos. E isso aí eu estou falando de Velho Testamento, né? De Velho Testamento, né? Nós temos um episódio híbrido, né? Para a nossa visão humana e objetivo na questão espiritual. Saul era rei sobre Israel, ungido rei, consagrado rei, empossado rei. E, de repente, Deus manda ungir Davi. Não é? Poxa, peraí. Davi foi ungido antes de ser rei, então tínhamos 2 reis? Querido, tínhamos um problema aí para você resolver. O próprio Samuel e as próprias pessoas perguntam: e como é que a gente vai explicar isso daí, né, para as pessoas, né? E assim Davi ficou 20 anos, né, ungido como rei, sem tomar posse como rei, o que ele veio a alcançar esse reconhecimento em Hebrom 20 anos depois, né? 20 anos depois. Até lá foi guerra, confusão, perseguição, problema e um bando de coisa. E o que indica dizer que quando a gente está com problema, significa dizer que a gente pode estar no caminho da bênção, né? De uma bênção grande, né? Muito grande, por sinal. Ok, queridos. Deus mandou também Samuel ungir Saul. Depois mandou ungir Davi, na verdade. Mandou Saul em 1 Samuel 10:1. E mandou ungir Davi em 1 Samuel 16:13. Né? Elias, já no final do seu ministério, recebeu a ordem de Deus para ungir Eliseu. Deve estar lembrado disso, né? O filho de Safate, né? Como seu sucessor. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Então, unção utilizada também como símbolo, né? Do comissionamento para um ministério, né? Para o exercício de uma função. Ok, no Novo Testamento, que é o que mais nos interessa agora, né? Nós encontramos o Espírito Santo continua a ungir pessoas para desempenhar com eficiência e eficácia determinados ministérios visando adoração a Deus, a evangelização dos perdidos, a edificação dos santos e a realização de ações sociais transformadoras. Pedro declarou que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38 e Lucas capítulo 4, versículo 18. E depois também deseja ungí-lo para realizar sua nobre missão. Em que a unção se transformou então?
Na pessoa do Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo. Então não adianta ficar saindo por aí ungindo tudo. Não adianta. Porque a unção agora é o próprio Espírito Santo. O azeite é o próprio Espírito Santo. Ah, pastor, mas a Bíblia manda ungir. Sim, a Bíblia manda e nós devemos ungir mesmo. Em casos específicos. Em casos específicos. Como, por exemplo, o enfermo, né? A consagração ao ministério, em casos pontuais. Mas não é a unção do óleo que torna a pessoa protegida. O que torna a pessoa protegida é o Espírito Santo. Então, quando eu estou ungindo alguém com óleo, por causa de enfermidade, por causa de uma consagração, eu estou, naquele momento, declarando a presença do Espírito Santo sobre aquela vida, sobre aquele ministério, sobre aquela enfermidade, sobre aquela opressão, que às vezes o diabo está oprimindo a pessoa, né? Sobre todas aquelas situações, mas temos que fazer com discernimento, né? Com discernimento. Eu encontrei uma pessoa na rua e falou assim: pastor, quero pedir ao senhor para me dar um óleo ungido. Eu falei: óleo ungido? É o óleo que foi ungido. Mas o povo, todo mundo usa aí no senso comum, né, que existe óleo ungido, né? Eu não pensei óleo ungido, mas tudo bem. Para quê? Não que eu vou ungir lá em casa, isso, aquilo, outro, mas você não é de uma igreja? Eu sou. Por que você não fala isso com o seu pastor? Porque quem tem que realmente, se você vai ungir alguma coisa, você tem que entrar num sistema de submissão. E não simplesmente comprar ali na farmácia, chegar em casa e ungir. Deu certo. Será que deu? Pode dar certo nos seus olhos, né? Mas, diante de Deus, lembre que nós temos alguns casos assim. Saul fez uma coisa que deu certo e Deus encarou como abominação. Davi fez uma coisa que deu certo e Deus encarou como abominação. E assim sucessivamente Sansão, e você tem vários outros, né? Gideão, e muitos homens valiosos e valorosos de Deus tomaram decisões que deram certo para os homens, para o mundo, e foram reprovados por Deus. Isso costumeiramente acontece conosco, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da unção, né? Eu me arrependo, já pedi perdão a Deus por algumas atitudes minhas mesmo, né? E que hoje eu estou vendo que algumas delas não foram algo aprovados por Deus, né? Eu já ungi terrenos, né? Não faço isso mais na minha vida, né? E hoje os terrenos são só mato, né? Mato puro, né? Porque ninguém consegue negociar o terreno. Ninguém consegue. As pessoas não sabem retirar isso, né? Outra questão também é selo, né? Aqui já está terminando, é a penúltima, né? Daqui a pouco você vai para o seu jantar. Esse símbolo, embora conhecido no meio evangélico, nem sempre é interpretado apropriadamente. Quando Jesus morreu na cruz, foi sepultado, os oficiais montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, né? Selando a pedra, deixando ali uma escolta, né? Quer dizer, foi até bom deixar a escolta, né? Porque em Mateus 27, 66, porque não deu tempo de ninguém ludibriar nada. Selo era símbolo da autoridade governamental, né? E ninguém podia violá-lo aqui, de modo algum. Retirar ou romper o selo constituía uma afronta contra o próprio governo e resultaria em severas penalidades, né? Atualmente o selo ainda representa a autoridade da instituição que o possui, como também pode ser, além de carimbos e em documentos oficiais, uma marca em objetos ou animais, né, para identificar a identidade do seu dono ou seu proprietário, né. Pastor Edmar, que é um homem que conhece muito o campo, um futuro fazendeiro muito próspero, né. Pastor Edmar conhece muito bem essa questão dos animais que são marcados a fogo, né, Pastor Edmar? Com aquele ferro que marca com a marca do proprietário, né? Aquilo ali está marcado, todo mundo sabe, isso aí pertence àquela pessoa, tá certo? Então, o selo, ele é muito assim propagado no Novo Testamento como símbolo do proprietário, né? Proprietário. Em Éfeso, dizem alguns historiadores que havia um costume comum e frequente quando um comerciante ia ao bosque selecionar certas madeiras de lei, imprimia nelas o seu selo.
no seu selo, um conhecido indicador de propriedade. Hoje é chip, né? Antigamente era selo, né? Hoje as pessoas chipam árvores, né? Para que não haja violações ou roubos também. O selo na vida do cristão, biblicamente falando, afirma que ele é propriedade de Deus. Romanos 8, verso 9. O selo é a prova definitiva de que alguém realmente pertence a Deus. Efésios 1, 13. Então, você quer uma prova de que você pertence a Deus? O Espírito Santo. Ah, eu sou salvo. Não, o Espírito Santo. Certo? O selo do Espírito Santo não apenas indica propriedade, mas também ele segurança e preservação. Se alguns produtos, como conservas, não forem selados, lacrados, eles vão permitir, por exemplo, a penetração de ar e sofrerá a deterioração, ok? Perdendo a sua utilidade e o seu valor. Como santos, acontece a mesma coisa. O Santo Espírito é aquele que nos preserva. 1 João 5,18. Por último, termina agora, tá bom? Termina agora por último. Era necessário avançar bastante para ganharmos tempo para as próximas semanas. Pomba. Aqui é rápido, tá? É rapidinho. Pomba. Pomba é uma ave cuja representação está bem presente no imaginário popular. Simboliza paz, liberdade, pureza, inocência, brandura e, é claro, o Espírito Santo. Você vê que quando começa uma Olimpíada, a primeira coisa que as pessoas fazem é soltar aquelas pombas, dizendo que as nações estão unidas em paz. Foram atraídas pela paz, mesmo sendo jogos, mas a vitória tem que ser de todos. Ambos são sinônimos também de amor, de bondade, de justiça, de gentileza, de ternura, de liberdade, de simplicidade, de humildade. Afirma-se que o Espírito Santo é um ser modesto. Seu grande ideal é que as pessoas conheçam e sirvam a Deus e Jesus em Cristo Jesus. João capítulo 17, versículo 3. Viu? Rapidinho a gente falou sobre a questão da pomba. Já tínhamos falado na introdução, certo? Pois bem, queridos, agora vamos àquela hora preciosa em que você abre o seu microfone, faz a sua pergunta. Deixa eu ver aqui, alguns já mandaram aqui escrevendo, né? Sandra falou que vai, não sei para onde, mas vai, se Deus quiser. Vai para Jerusalém, né, Sandra? Acho que é isso que você estava querendo dizer. A Luciana Kadoshi Freitas de Jesus disse que se puder enviar no grupo, aí deve estar falando do livro, né? História do Pensamento Cristão de Paul Tillich. Muito boa ideia. Eu vou colocar o livro lá, História do Pensamento Cristão em PDF, tá bom? Aí vocês podem aproveitar bastante do material, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Foi um bombardeio, eu sei, né? Mas vocês podem perguntar. Pastor Edmar. Edmar é de terra e de céu, né? Na arca de Noé, né, quando saiu a pomba, né? Que exatamente. Saiu para pegar, né, aquele raminho, né, pastor? Isso, exatamente. Que é símbolo do Espírito Santo, né, pastor? Isso, aí depois ele jogou um urubu que nunca mais voltou, né? Urubu. O urubu, quando saiu, falou assim: legal, tem morto pra caramba aqui, eu vou me deliciar. Né? O urubu, a pomba saiu, olhou, tem muito morto aí, eu não vou, meu negócio não é ficar comendo morto, não, né? Aí ela voltou. Muito bem lembrado, pastor. A pomba teve esse símbolo de vida, né? De busca pela vida, né? E o Espírito Santo é espírito de vida. É espírito de vida. Agora, então eu vi falando assim, que quando ele trouxe o galho da oliveira, né, pastor? Sim, isso. Trouxe o galho da oliveira já. Pastor, sim, diga. O galho da oliveira. O galho da oliveira também simboliza a unção, né, pastor? Porque exatamente. Ela que cria a oliva, né, cria a unção. Exatamente. Você tem um bom trabalho, talvez eu coloque ali no grupo, um trabalho bom do Dr. Rodrigo, né, o nosso pesquisador gratuito, né? Ele fala sobre a questão da prensa, né? Aquela pedra, né? Onde moía, né? A azeitona, né?
que produzia o azeite, né? Aquelas 3 prensas ali, eu não gostaria de estar nem na primeira, né? Ainda mais tem 3, né? Então o azeite, né? O azeite faz bem para o coração, né, pastor? Pastor Edmar, pastor Reginaldo e todos vocês têm que tomar uma colher de azeite aí pelo menos uma vez por dia ou de 2 em 2 dias. Certo? Isso exato. A leitura por propósito, né? Ela é muito boa para a gente crescer, né? Então Noé abriu a arca, soltou uma pomba, né? Ela foi e voltou. Então é importante porque é simbólico, né? Quando depois ela foi enviada, ela voltou com um galho de oliveira, né? Então a leitura desses símbolos é isso, esse trabalho que o pastor Edmar está fazendo é realmente um trabalho bastante precioso, né? Ele vai nos ajudar muito na compreensão, né? Ajuda muito na compreensão que a gente tem que compreender. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com a questão do simbolismo, que houve um período na história da igreja chamado período do alegorismo, né? Um período do período de Agostinho, né? Santo Agostinho, como chamar, né? Então, houve uma época em que as pessoas praticamente abandonaram assim a pregação da palavra para ficar usando somente figuras, ilustrações. E aqui comigo eu vou reforçar para você que não tem nada errado usar ilustrações, mas sempre é bom fazer o que o pastor Edmar acabou de fazer. Parabéns, pastor Edmar. Nota 10. Usar ilustrações da Bíblia, porque elas nos levam mais à Bíblia do que, eu quero contar para vocês ilustrações. Uma vez uma vaca estava andando pelo pasto e tal, papapá. Não, isso é muito lindo, legal, mas o mais importante é que a ilustração seja da Bíblia, da palavra de Deus. E foi muito boa a intervenção do pastor Edmar. Alguém mais tem uma pergunta? Se o pastor Edmar também tem outra pergunta, pode fazer.